Boa noite, é com muita alegria que nós iniciamos hoje esse novo formato do Derma Evenings, que convida grandes mestres da dermatologia brasileira para compartilhar conosco suas experiências, conhecimentos e lembranças, histórias, num momento tão desafiador como esse para a nossa especialidade, né, que nós temos uma concorrência, uma invasão da nossa área. É muito importante que nós tenhamos ainda mais firmes os nossos alicerces, principalmente nós que estamos ligados à Sociedade Brasileira de Dermatologia. A nossa história é muito importante e eu começo citando, então, uma frase do médico e filósofo Littré, que viveu no século XIX, que dizia: se a ciência médica não quer ser rebaixada à condição de ofício banal, deve ocupar-se de sua história e tratar convenientemente dos valores que lhes foram legados pelo passado. Então, é com muita honra que nós convidamos hoje 3 grandes convidados, pessoas muito queridas. Raquel, apresente aí os nossos mestres que vão nos honrar hoje com as suas lembranças aí da dermatologia mineira. Bom, boa noite, pessoal, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui, né, na nossa primeira edição do Encontro com os Mestres, e eu fico emocionada de ter 3 pessoas tão queridas, tão importantes na formação de tantos dermatologistas aqui em Minas. Então, muito obrigada, Jackson, Maria Silvia e Gláucia, por estarem aqui com a gente hoje, falando um pouco, né, um bate-papo sobre a história da dermatologia mineira, história essa que se confunde com a história da Santa Casa, que foi onde essa história começou, né? A dermatologia na nossa casa é ótimo. A dermatologia na Santa Casa, que hoje eu posso dizer é nossa casa, ela, se não me engano, já são 104 anos, né, de história. Então, muito obrigada de novo, e eu deixo a palavra com vocês. Paulinha, pode apresentar quem for falar primeiro. Boa noite. Sim, então nós vamos começar, eu acho que com o Jackson, né? Professor Jackson Machado Pinto, para quem não conhece, ficou muitos anos à frente aí, né, como chefe do Serviço de Dermatologia da Santa Casa, Maria Silvia Laborne Alves de Souza, que hoje é nossa atual chefe na Dermatologia da Santa Casa de Belo Horizonte, e Gláucia dos Santos Viana, que é preceptora, e eu tenho a grande honra de ter sido formado por esses 3 grandes professores, grandes pessoas humanas. Na Santa Casa nós somos uma família, então é uma grande honra que eu apresento vocês. Pode continuar, acho que Jackson e Maria Silva são os primeiros, né? Bom, boa noite, Gláucia, Raquel, Paula, presidente. Boa noite aos 27 que estão nos acompanhando agora. É com muita alegria que a gente abre esse tipo de sessão, né? E tem muita história para contar, e infeliz é aquele que se esquece da sua história, né? Agora, com essa pandemia da Covid, a gente tem aprendido com as histórias dos outros, com os erros dos outros, muito mais do que com os acertos, né? E nada como ver a história para a gente aprender. Então, compartilhar a nossa história, lembrar um pouco e reverenciar aqueles que nos antecederam e que nos ensinaram tanto, né? E que permitiram que todos nós recebêssemos uma formação que visa, em última análise, beneficiar o nosso paciente. Quer falar? Bom, vou compartilhar uma tela aqui. Então, rapidamente, nós vamos falar aí dessa não tão breve história da dermatologia, que se inicia, como já foi dito, né, pela Santa Casa. Bom, é com muita alegria que eu falo um pouco da história, essa história que hoje nós somos a história, nós todos dermatologistas,
Eu com 38 anos de dermatologia, Jacques com 42 anos de dermatologia, ou seja, nós fazemos parte dessa história e todos vocês que estão aqui e assistindo a gente. Mas acho que é importante a gente lembrar onde tudo começou e como tudo começou. A né? gente não tinha combinado que você ia falar dessa idade toda. Bom, só para lembrar, a dermatologia, ela começou foi na Europa, tá? E ela começou quando os clínicos sentiram falta de melhorar o entendimento das doenças da pele. E, então, em 1797, foi o primeiro livro-texto de dermatologia que foi escrito por Robert William. O primeiro serviço de dermatologia brasileiro foi na Policlínica Geral do Rio de Janeiro e foi criado em 1882. O segundo serviço foi em 1907, na Santa Casa de São Paulo. Em 1911, foi iniciada a Faculdade de Medicina de Minas Gerais, que hoje é a UFMG. Essa faculdade se iniciou com os médicos que trabalhavam na Santa Casa, e o primeiro catedrático de dermatologia foi o professor Antônio Aleixo. A nossa Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela foi fundada em 1912 pelo Fernando Terra, no Rio de Janeiro, e onde é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Clínica Dermatológica da Santa Casa, então, ela começa junto com a Faculdade de Medicina, que foi em 1912. E, lógico, que o primeiro chefe da Clínica Dermatológica da Santa Casa foi o professor Antônio Aleixo. Gente, o Antônio Aleixo é o mesmo da rua, professor Antônio Aleixo, para quem não sabe, né? Ele era dermatologista. Ele era dermatologista e uma figura muito, muito, muito importante dentro da medicina mineira. Por isso é nome de rua, né? E em 1917, aí foi a primeira enfermaria de dermatologia da Santa Casa. E foi exatamente em 15 de abril, então agora nós estamos fazendo 104 anos dessa criação dessa enfermaria. Então, a Faculdade de Medicina de Minas Gerais, ela tinha as aulas de dermatologia dentro da Santa Casa com os pacientes internados. Então, é uma mistura realmente do início da formação de médicos e da própria dermatologia. Então, todas as pessoas que trabalhavam nessa data, eles tinham formado em outras faculdades, porque não existia faculdade aqui. E a partir dessa data que houve a formação dos médicos dermatologistas mineiros. E dentro da própria Santa Casa também é que foi feita a fundação da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, que foi em 1950. De novo, eram professores que davam aula na UFMG e que trabalhavam dentro da Santa Casa, que resolveram abrir uma nova maneira, um novo lugar de ensinar, aumentar o número de vagas. Então, as duas faculdades que existem, mais antigas, foram criadas dentro da Santa Casa e se confunde, então, a história tanto da medicina quanto da dermatologia com a Santa Casa. Essa é uma ata da criação da nossa enfermaria de dermatologia, do livro de registros das reuniões do Conselho da Santa Casa de 1917, dia 15 de abril de 1917. Essa foto é do livro do jornalista da Santa Casa, o Manuel Higino, né, que eu que achei essa ata no livro de registro, fui procurar, né, para documentar mesmo o início da nossa história aqui em Belo Horizonte. Aí o prédio da Santa Casa era assim, né? Antigamente, antes de ser pintado de azul, aqui é a maternidade, né? A antiga maternidade, e esse prédio aqui, onde era o ambulatório que Glaucia frequentou, né? Foi o Olinto Orsini que fundou, ele era o centro de tratamento rápido da sífilis, né? No início. E depois tornou-se um ambulatório de dermatologia. Aí o ambulatório de dermatologia já à vista, né, da esquina, que hoje é o banco, né? Hoje nem é banco. Não é banco mais, hoje, né? Agora ele voltou para a Santa Casa. O Jackson citou a sífilis, mais para lembrar da nossa história. Então, a gente começou com uma especialidade que era dermatologia e sifilografia.
né? A sífilis era tão importante e hansenologia. Depois foi separada, tanto que a primeira sociedade também era a Sociedade Brasileira de Dermatologia e Citolografia. E que mudou muito com os tratamentos que foram introduzidos para a sífilis. Aliás, gente, esse ambulatório, que era o Centro de Tratamento Rápido da sífilis, foi onde... Então, é muita história mesmo. Aí um pouco da nossa história SBD. Então, em 1912 foi a fundação da SBD Brasil. Faziam-se reuniões nos estados, a gente tinha muito pouco dermatologista, e a primeira reunião da Regional Minas Gerais, ela aconteceu em 25 de abril de 1968, e ela foi presidida pelo Dr. João Gontijo. Mas a criação oficial da Regional SBD-MG, ela só aconteceu em 2 de fevereiro de 1990, na ocasião, Gabriel Gontijo, que era o presidente da SBD. Só lembrando que o Gabriel Gontijo, além de estar participando dessa criação da SBD-MG, também foi presidente da SBD Brasil, também foi presidente da SBD, da SBCD, que é a outra sociedade de cirurgia. Então, também é uma história muito importante, né, na formação dos dermatologistas. E uma das coisas mais importantes que eu tenho no meu currículo é que Gabriel foi da primeira turma de residentes que eu tive na Santa Casa, Gabriel e Ricardo Linhares. O Gabriel depois foi para a USP, onde ele completou a residência dele. Então, os chefes dessa clínica da Santa Casa se confundem aí com a história mesmo da dermatologia da cidade, né? Exceto os 2 últimos, né? Antônio Aleixo, então, foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina, depois foi sucedido por Olinto Orsini, Oswaldo Costa, nós vamos falar rapidamente sobre ele, Josefino Aleixo, que eu cheguei a trabalhar com ele, Tancredo Furtado era o coordenador da residência quando eu comecei a dermatologia, o Dr. Cid, e o Chico Neves, Francisco Neves, pai do nosso colega Leonardo Neves. Foram os 3, né, o Tancredo, o Cid e o Francisco Neves, que passaram a chefia das clínicas. A Santa Casa tinha 4 clínicas dermatológicas, era do Tancredo, do Cid, Francisco Neves e do Hélio Dupin. E aí o Francisco Neves fez uma negociação, assumiu as 4 clínicas e passou para mim, e agora a clínica está com a Maria Silva. Mas olha aí a lista dos assistentes. Oreste Diniz, que ninguém sabe que é nome de prédio, né? O prédio do CTR ali, perto do Bias Fortes, chama-se Oreste Diniz, era dermatologista. José Mariano foi um dos primeiros ancenólogos nossos aqui, João Gontijo, Geraldo Batista, Sebastião Armon, Viegas, Orcanda Patrus, Paulo Shoa, muitos desses já nos deixaram. O Paulo não, o Paulo está aí conosco, né? Antônio Alves Cogos, enfim, também já nos deixou. Protógenes Umbelino dos Santos, que alguns conheceram, Marister Café, Luciana Marques, Francisco Maia, Honório Milagres e Leonardo Bueno Neves são os assistentes mais antigos da clínica. E os chefes dessa clínica foram... Esses são os chefes da clínica, que foram chefes da clínica da UFMG, né? Até os dias de hoje. Então, o primeiro foi o Antônio Aleixo, foi sucedido por Oswaldo Costa, que, por sua vez, foi sucedido por Tancredo, depois Orcanda, depois João Gontijo, depois Antônio Carlos Guedes, Bernardo Gontijo, e hoje é pela professora Flávia Vasques Bittencourt. Esse é o Antônio Aleixo, um dos fundadores do primeiro catedrático de dermatologia. E a história dele é muito interessante. Quem se interessar por história depois deve dar uma lida, porque tem alguns aspectos muito peculiares da vida dele. Oswaldo Costa, que também foi catedrático, e todos nós conhecemos porque descreveu, né, a acroqueratoelastoidose, uma doença que, de vez em quando, a gente vê e apresenta em congresso, né, em 1962. O professor Oswaldo Costa
foi goleiro do Atlético, né? Era o perigoso do futebol. Também tinha histórias muito engraçadas. O show dermatológico, né? Saía com os alunos pela rua fora. Essa foto é de 1946, né? Essa foto é do Tancredo, que se formou em 1946, está ele aqui no meio, ladeado aqui pelo Dr. Cid, pelo Francisco Neves, está aqui o Geraldo Batista, o Viegas está aqui atrás, né? Ele foi responsável pela implantação da residência médica e do mestrado em dermatologia na UFMG. A minha história na dermatologia se inicia aqui, né, com essa foto. Essa foto foi em setembro de 1979, quando do Congresso Brasileiro de Dermatologia, que aconteceu em Poços de Caldas, o convidado estrangeiro do Congresso era essa pessoa espetacular aqui, que era o Sam Moschella, que era o titular de dermatologia da Universidade de Harvard, né? Eu estou ali, ó. Ali está o Marcelo, Guedes está ali, Everton, né, Bernardo, e aqui, ali o Paulo Show, e aqui à frente, Orcanda, professor Tancredo e João Gontijo. Então, para mim, essa foto são os meus colegas de residência aí na época, né? Éramos 12. Queria só chamar a atenção nessa foto, que é a primeira que aparece Orcanda, que é uma figura marcante na dermatologia mineira, e só para também as pessoas que não sabem, ela foi a primeira mulher professora titular da UFMG e foi a primeira presidente mulher da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Era uma pessoa muito... E foi a minha orientadora de tese. Na época, quando eu fiz residência, era a chefe do serviço de dermatologia, porque o professor Tancredo, nessa ocasião, era o diretor da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu tenho certeza que vocês estão reconhecendo várias das pessoas que estão na foto, e eu tenho que dizer aqui que foi aqui que eu perdi a grande oportunidade da minha vida de me tornar o primeiro cirurgião dermatológico do Brasil. O Moschella me convidou para ir para Harvard treinar com Warren Trike, que todo mundo conhece as técnicas, né? O subcisão, quem começou foi o Warren Trike. Ele queria que eu fosse para lá para ficar com o Warren Trike, e eu, devido à minha grande habilidade cirúrgica, na época, declinei do convite, graças a Deus, né? Porque ia ser uma tristeza para os nossos pacientes. Esta é a inauguração da 6ª enfermaria, da enfermaria de dermatologia da Santa Casa, quando, nessa ocasião, a gente fez uma homenagem, né, o Jackson, chefe de clínica, fez uma homenagem ao Dr. Cid Ferreira Lopes, que já tinha sido chefe de clínica, e a enfermaria recebeu o nome Cid Ferreira Lopes. Aqui o provedor da Santa Casa, na ocasião, o Dr. Celso Melo Azevedo, que hoje é nome do anel rodoviário, né? O Chico Neves lá atrás também. Chico Neves está ali, ó, e Maria Silva está ali. E Jackson, que foi no dia da inauguração. Eu já fui assim, viu, gente? Aqui é o dia da inauguração, Dr. Cid, figura muito querida, faz parte da história e foi preceptor do ambulatório de dermatologia, se aposentou do consultório e continuava no ambulatório de dermatologia, uma pessoa que nos ensinou muito, com várias frases que ficaram para sempre. Acredito que todo mundo que passou pelo ambulatório lembra de uma frase que para mim é muito marcante, que é: minha filha, nunca use um remédio que mata para uma doença que não mata. Então, a gente sempre lembra de alguns ensinamentos, e para mim o Dr. Cid, isso aqui ficou marcante. Era uma pessoa muito querida, o Dr. Cid. E deixou para nós um grande legado, né? Não fosse o Dr. Cid, não teríamos retinóides no mercado hoje. Foi o pesquisador principal do uso do etretinato, que já saiu de uso, depois a citretina, né, que continua entre nós até hoje. Então, foi o grande precursor do estudo dos retinóides na dermatologia. Gostava também
de cromomicose, né? Tinha muitos casos de cromomicose. Essa já foi a inauguração do ambulatório, onde foi homenageado, esse ambulatório foi da dermatologia da Santa Casa, foi em 2006, e nessa ocasião foi homenageado o Chico Neves e o Josefino Aleixo com o nome do ambulatório. Na ocasião, o provedor e o Jackson na inauguração. Só queria salientar que eu acho bem interessante isso até. O Chico Neves foi o chefe da Clínica Dermatológica da Santa Casa exatamente antes do Jackson e foi o chefe da dermatologia da Faculdade de Ciências Médicas exatamente antes do Jackson. Por coincidência, o Chico Neves, além de dermatologista, também foi secretário de Saúde de Belo Horizonte. Não sei se passou coisas para o Jackson que até nisso foi seguindo. Além de secretário, o Chico Neves também é um dos fundadores da associação, foi um dos fundadores da Associação Médica de Minas Gerais e o fundador da Unimed. Então, é uma pessoa também muito importante na história da dermatologia e na história da medicina como um todo. E um dos grandes méritos dele também foi que foi presidente do conselho do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Aqui, quando Jackson publicou o livro de dermatologia, Manifestações Dermatológicas de Doenças Infecciosas, foi um livro muito importante, 1996? 94, na ocasião da publicação desse livro. E esse é o livro do Manuel Gino, que quem gosta de história, o Manuel Gino tem um jeito muito, muito interessante de escrever e contou muito a história da dermatologia e da Santa Casa. Agora nós vamos passar muito mais fotos, acervo meu, acervo da Andréia, acervo do Hospital da Polícia Militar, de todas as pessoas que são história. Hoje nós somos 870 sócios da Sociedade Regional Minas Gerais, e a gente tentou colocar um pouco de todas as pessoas que a gente tinha foto para poder contar essa história que é de todos nós. Então, professor Tancredo, João Gontijo. Que nós vamos só passando, cada um vai se identificando aqui, né? Cláudia está ali, ó. Aqui eu queria só lembrar da Esther, amiga querida, preceptora da Santa Casa, e que tanto fez pela dermatologia, porque além da dermatologia, atuou no CRM, atuou na Associação Médica, é uma pessoa importante, tanto para a dermatologia quanto para a medicina geral. Aqui, nossa presidente da câncer de pele, quanto era residente. Isso, eu era residente. Essa foto é da minha residência. Para quem não está reconhecendo, esse é o Guedes, eu e o Fernando Valério. Eliane, Andréia. Eliane, Andréia, Maria Silvia e Mauritânia. Dá para reconhecer todo mundo, né, gente? Marcelo Bernardo. Marcelo Bernardo. A Rita. A Rita e a Rita. Andréia. Rita, Andréia, Dalva. Um evento de homenagem ao professor Tancredo. Chama a atenção que o doutor João sempre está com esse sorriso, né, em todas as fotos dele. Raquelzinha!
os nossos colegas do Serviço de Dermatologia do Hospital Militar, né? Hoje coordenado pela doutora Mônica. É a Mônica Zerbinati. Uhum. Que, como todos nós, também gostam de festa, né? Eu falava do sorriso do Dr. João, olha, não, era risada. E o sorriso do doutor João não era só nas festas, não. Era o tempo contínuo. todo. Todo o tempo que a gente encontrava com ele, ele tinha um sorriso e uma palavra agradável. Né? Uma pessoa alegre e muito agradável. Não dá para ficar falando o nome de todo mundo, né, gente? E aí os nossos encontros, né? O primeiro lá em Angra dos Reis, 2001. O primeiro não, o segundo, né? O primeiro foi em maio. Araxá em 2002, Búzios em 2003, Pimonte em 2004, Ilhéus em 2006. E aqui eu queria chamar a atenção para o nosso preceptor voluntário, está aqui o Maurício Nunes, né? Que é patologista, mas desde sempre nos auxilia lá na patologia da Santa Casa. Foi os 100 anos, né? Uhum. Esses são os preceptores residentes. Preceptores residentes, aqui Do em nosso casa. último encontro. A diretoria anterior, né, da SBD, e a atual diretoria, né? Muito obrigado pelo convite, prazer enorme. Espero que a gente guarde algumas lembranças boas dessa apresentação. Todos nós somos história. Com certeza. Agora, eu quero esclarecer também que essa foto aí da nova diretoria não existe nenhuma foto presencial. A gente já teve a posse virtual e o tempo todo nós não tivemos reunião com todo mundo, então não tem nenhuma foto. Aquela foto foi da chapa na época da eleição. Olha, gente, emociona, né, ver esse tanto de foto e ver um pouco da nossa história e ver como a história da dermatologia, ela se confunde com a história da medicina, né? Como a importância da nossa especialidade, como vem crescendo e a residência e hoje tantos serviços, isso me deixa muito feliz e orgulhosa, né? Quantos centros de formação nós temos no estado hoje, pós-graduação. Então, eu acho que nós todos somos história, sim, mas a gente tem que olhar para trás e tem muito que aplaudir os que vieram antes da gente. E que ajudaram a formar pessoas antes de formar médicos. Falar depois do Jackson Amaraci vai sempre difícil, e com a incumbência que a Paula me deu, que eu não podia chorar, que para mim é uma coisa muito difícil. Conheço isso tudo, passando os slides, só os 2 primeiros que eu não conheço pessoalmente, o resto todo eu conheço, então é duro fazer parte da história, realmente. Eu gostaria de agradecer
em primeiro lugar, a diretoria da SBDMG, agradecer o Jacques e a Maria Silvia pela confiança em me delegar a coordenação da campanha de prevenção do câncer de pele na Santa Casa por tantos anos. Eles pediram para eu falar um pouquinho disso. Quem me conhece sabe que eu realmente gosto muito. Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade, se vocês me permitem, e agradecer o Jacques e a Maria Silvia, mais uma vez, toda a oportunidade que eu tenho, eu agradeço, porque são mais que mestre, mais que chefes, são nossos pais dermatológicos. Realmente a gente usa muito esse termo na Santa Casa, porque somos uma família, mas que neste momento, que está na moda falar desafiador, mas acho que ele é uma palavra assim só correta, porque é desesperador, que estamos vivendo, o suporte que eles nos dão pessoalmente, profissionalmente, é uma coisa difícil de vocês imaginarem, quem não está tão perto. Tudo que a gente tem dúvida, pergunta, o Jackson e a Maria Silvia sempre com essa cara boa, sempre pronto para ajudar. A gente tem um problema, a gente tem um esclarecimento. Então, assim, é realmente muito emocionante. A minha gratidão a vocês sempre, vocês sabem. Então, a história da dermatologia se confunde com a história da Santa Casa. Eu vivi muito isso, desses 104 anos da Santa Casa. Eu estou há 40, quando ingressei no curso de medicina, há 32 na dermatologia. Depois do Jacques e a Maria Silvia, eu sou a mais antiga, eu e a Fátima. Eu faço parte dessa história com muita honra. Vários desses aí eu conheci e tive uma relação, às vezes, pessoal. Oswaldo Costa deu o diagnóstico de farmacodermia da minha avó por cafespirina. Josefina Aleixo era da enfermaria que eu frequentei, doutor Cid no ambulatório. Francisco Maia, meu mentor espiritual, que apresentou uma dermatologia holística, se receitar ao paciente. Doutor Orcanda foi minha orientadora no mestrado. Bernardo Gontijo me ajudou muito quando fiz concurso para professora das ciências médicas, discutiu comigo todas as aulas. E o doutor João, não tem palavras, né? Mora sempre, morou no meu coração. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui da campanha. Então, um pouquinho dessa história também, que hoje estamos aqui para isso, né? Em 1897, a fundação de Belo Horizonte, logo depois da Santa Casa, depois a clínica dermatológica, né? Que hoje já tem 104. Então, era isso. Até 1950, a prevalência maior era de sífilis e hanseníase. Por isso, era sifilográfica, hansenográfica, e se fosse hoje, devia ser covidográfica, né? Então, é isso. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, eu acho muito importante sempre apresentar esse tipo de coisa. Eu, em geral, falo um pouquinho da história para os residentes que estão chegando, porque nós temos pessoas espetaculares mesmo, né? Então, não vou falar muito disso aqui, não. A primeira campanha de prevenção do câncer de pele, como que é importante a gente fazer uma publicação, né? Eu e o Jacques publicamos, na primeira campanha que aconteceu em Belo Horizonte, foi em 1992, porque muitas vezes essa data fica esquecida. Nós atendemos 162 pessoas, foi feita numa sexta-feira, e o presidente da Sociedade Brasileira era o Everton. Então, aqui um pouquinho de cada ano, né, com algumas fotos também que a Maria Silvia já colocou. Olha lá, o Jackson ele dirigia o CRIO. Falar com você, eu fazia os pós-operatórios, não sobrava nada, era simplesmente espetacular. Esse paciente aqui é muito interessante, esse 2008, porque acho que ele foi, em todos os anos da campanha, ele ia lá, ele adorava.
Na Santa Casa, então, como que começou? Quando eu estava na residência, 88 e 89, quando a gente saiu do clube de revista, tinha uma fila de paciente para marcar consulta para o dia seguinte. Eu lembro da nossa querida Esther falar assim: vamos lá, gente, vamos lá, vamos atender, porque aí amanhã já está tudo resolvido. Então, nesse cenário que começaram as campanhas, que a gente atendia um volume de câncer de pele que equivalia a vários meses de atendimento. Aí, o que acontecia? Os casos cirúrgicos que tinham que ser absorvidos pelo serviço, a gente ficava fazendo cirurgia em dezembro, janeiro, fevereiro, março, era uma loucura. Num dado momento, a gente conseguiu. Então, o paciente chegava, era examinado e já saía tratado, uma coisa espetacular. Então, como que a gente fazia lá na Santa Casa? Eles entravam, ficavam na sala de espera, e eles passavam por uma sala onde tinha uma palestra, aí eles eram levados para os consultórios, aí eles sentavam numa cadeirinha para onde eles iam, para o crio, para a dermatoscopia, ou já para a cirurgia. Aí eles passavam no consultório médico para fazer o exame, lá, na avaliação clínica, e já faziam a cirurgia. Essa que era as repórteres da Santa Casa, eles sempre gostaram, e o que eu achava muito interessante e emocionante era como os funcionários trabalhavam assim, com uma alegria tremenda. Até hoje eles reclamam: e aí, cadê a campanha? Tem campanha? Então, muito bem. Esse é o Manuel Gino, que fez o livro, né? E Manuel Gino era amigo do meu pai, lá na época que eles eram da prefeitura, quando o prefeito era o Celso Mello Azevedo. Com o tempo, o que foi acontecendo? A meu ver, o Jackson que me corrige, foi acontecendo uma melhora no sistema de saúde de Belo Horizonte. Então, as campanhas foram perdendo um pouco esse sentido de desafogar. Por quê? Porque o câncer de pele em Belo Horizonte ele entra como prioridade. Então, não tem fila. Eu lembro de uma vez um congresso que teve, que o pessoal do Rio e São Paulo falou: mas como vocês fazem com melanoma a fila? Eles falaram: não tem fila em Belo Horizonte. Então, como foi citado, não foi citado, não, foi na conversa antes, existem alguns trabalhos que mostram que as pessoas não conhecem o câncer de pele. Às vezes, elas até conhecem melanoma, mas baso e espino não sabem do que se trata. Então, a gente teve a ideia de começar a fazer campanhas educativas, que é um dos tripés das campanhas. Então, nós começamos a ter os alunos da Liga, né, porque eu sou da Liga de Dermatologia da Santa Casa, e aí, em 2019, com o fundamental apoio da SBDMG, nós fizemos um pilotinho, fizemos Amigos da Pele, fotoeducação na escola. Fizemos em algumas poucas escolas, mas foi impactante e sensacional. Esse foi o retorno das crianças, depois eles mandaram para os pais o que eles tinham feito, e aí a gente viu que era um caminho muito interessante. Então, o que eu estava falando? A base das campanhas de prevenção do câncer de pele. O exame clínico, a procura de lesões sugestivas do câncer de pele, que é mais indicada para maiores de 20 anos de idade, que foi o que a gente sempre fez. As campanhas educativas, com o objetivo de prevenção e detecção do câncer de pele, e a orientação da fotoeducação, que é mais própria para as crianças e adolescentes. E o autoexame, a procura de lesões suspeitas. E também a educação dos profissionais de saúde sobre a prevenção e detecção de lesões precoces. Então, no ano passado, vocês lembram, no lançamento da campanha que a Raquel fez, né, que o ano passado já teve essa ação junto com a prefeitura. A gente tem a felicidade de ter o secretário municipal, um dermatologista, que foram feitas palestras pela Sociedade Mineira Brasileira de Dermatologia para os profissionais de saúde. Então, eu acho assim, a gente foi caminhando nas campanhas, crescendo, e vamos cada vez mais aí com todo mundo. Então, muito obrigada a todos
E vamos lá. Muito obrigada, Gláucia. A Gláucia realmente é muito importante aí nessa campanha do câncer de pele da Santa Casa. É com muito empenho, é com muito carinho que ela faz isso, e também como preceptora da residência, como professora na Faculdade de Ciências Médicas. Então, eu acompanho aí a trajetória da Gláucia como uma pessoa que realmente honra os seus mestres, né? Jackson e Maria Silvia, aí, que são os grandes mestres. E eu gostaria de agradecer a vocês por essas excelentes lembranças, né, e por essa busca aí da nossa história, né, porque se nós queremos nos fortalecer, nós temos que estar inspirados por esses grandes mestres que modificam a forma como a gente vê as doenças, como a gente vive a vida. A gente não aprende só medicina com os grandes mestres. Então, assim, hoje eu tenho a honra de ter aqui 3 pessoas que são uma inspiração, não apenas profissional, mas que são inspiração não só para mim, mas para todos os alunos, como ser pessoas éticas e como ser pessoas felizes, né? Como eles convivem com suas famílias. Eu acho que tem vários aspectos dessa convivência com os mestres, sabe? A gente aprende bem mais do que a medicina. A medicina, com certeza, porque são profissionais maravilhosos, completos e sempre atualizados, mas a gente aprende sempre muito mais. Então, eu tenho muita gratidão por todos aqueles que já foram mestres, né, que já foram aqui, que já contribuíram, no caso que eu represento aqui a Sociedade Brasileira de Dermatologia, Regional Minas Gerais. Então, eu tenho que agradecer todos aqueles que passaram por essa casa e que deixaram esse legado de excelência, de dedicação e de um trabalho tão valioso, né, que hoje eu vejo como ele é penoso também, mas eu vejo que a gente faz com muito prazer. Por quê? Porque estamos inspirados nesses que vieram antes de nós. Então, muito obrigada. Acho muito gostoso a gente lembrar, ver fotos de todos que passaram. E realmente, a gente ama a dermatologia e a gente quer sempre que as pessoas que a gente ensine também gostem, como a gente gosta dessa especialidade. Obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz e eu queria comentar a apresentação da Gláucia. Gláucia, muito obrigada, porque ela me traz um pensamento que a gente precisa conhecer a história e ter esse olhar atento para como as coisas se modificam. E vendo a história da campanha, é isso que a gente vê, né? A gente, para manter a nossa atuação, para nos manter cumprindo o nosso papel de médico, né, em todos os níveis, tanto de assistência quanto orientação, a gente tem que conhecer a nossa história, conhecer como a evolução da nossa condição, para a gente poder estar atento e dar o próximo passo. E as mudanças, né, o que a gente conseguiu fazer de campanha, elas são ideias da Gláucia, né, o crédito é de conversas que eu tive com a Gláucia assim, ao longo dos últimos anos, e a gente acabou tendo, com a pandemia, um grande problema e uma grande oportunidade de poder dar mais um passo. Então, a história ela é muito importante para a gente poder saber para onde a gente vai dar o próximo passo, né? Para a gente tentar acertar mais do que errar. E Paulinha falou uma coisa de inspiração, e eu acho que eu fiquei emotiva também, e é isso, vocês são inspirações mesmo. Assim, eu olho para vocês 3 que estão aqui, e vocês me inspiram como seres humanos, como médicos. Eu fiz dermatologia porque eu me senti inspirada, e aí eu vou fazer os créditos aqui, eu me senti inspirada, o Guedes foi meu professor da optativa, e quando eu olhei para ele, eu falei assim, é assim que eu quero ser, como médico. E é por isso que eu sou dermatologista, assim, aquele primeiro pensamento. Então, essa inspiração, né, ela traz propósito, ela traz motivação,
E eu acho que propósito é a grande palavra, né? O nosso propósito é fazer o bem para o nosso paciente, para a nossa sociedade, para os nossos colegas. Então, estou muito feliz e agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui. E só para fechar aqui, né, já que nós estamos falando de história, nós agora estamos aí na construção da nossa nova sede na Associação Médica, e no projeto eu reservei uma parede para homenagear todos aqueles que já foram os presidentes da sociedade, né, da SBDMG. Então, depois todos vão receber o convite aí para enviar uma fotografia. Aqueles que já não estão mais entre nós, nós vamos achar aí uma fotografia à altura para homenageá-los. Eu acho que é uma oportunidade que nós vamos ter de mostrar um pouquinho. Aí depois os associados estão todos convidados para nos visitar lá e ver essas fotos. Vamos só lembrar que a gente continua a nossa programação, né, Paulinha? Todos os meses, sempre a última terça-feira, e sempre alternando o Prata da Casa com os nossos aí pós-graduandos, pessoas que concluíram teses, são todos convidados. Eu queria que aqueles que a gente não conhece, porque os que a gente conhece a gente está buscando ativamente, então não fiquem tímidos, que a gente quer muito conhecer o que o dermatologista mineiro está fazendo, o que ele está estudando, e sempre alternado o Prata da Casa com o encontro com os mestres, com os nossos queridos mestres. Acho que é isso. Boa noite para todos.